Meus queridos e diletos irmãos, a paz de Jesus Cristo esteja em vossos corações. Estamos de volta com a nossa análise bíblica do Gênesis ao Apocalipse. Estamos estudando o livro de Josué. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a passagem de Israel pelo Rio Jordão. Nesse conteúdo estaremos analisando as pilhas de pedras, que foram duas pilhas. Primeira pilha, segunda pilha, e outros detalhes inseridos num texto em que estaremos agora a observar. Capítulos 4 e capítulo 5 do livro de Josué. Gostaria de pedir a sua bondade a deixar um comentário, se inscrever em nosso canal, dar um joinha, e assim nos estimulando a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de tantos outros que necessitam de aprender a respeito da palavra de Deus. Amém? Muito bem. Convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 4, versículos de 1 ao 11, versículos 20 ao 24. As pilhas de pedras. Aqui no texto, Josué edifica dois memoriais de pedra, comemorando a travessia dos israelitas pelo Jordão. A primeira pilha, capítulo 4, versículo 1 ao 8, e versículos 20 ao 24. Dois pontos de observação. A ordem de Deus: é escolhido um homem de cada tribo para pegar uma pedra do leito do rio, no lado oeste do rio, conforme o texto, e eles empilham as 12 pedras. Capítulo 4, verso 1 ao 5, a Bíblia diz: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Essas 12 pedras, portanto, serviram como um testemunho de que Deus operou um milagre paralisando as águas do Jordão para o povo passar. Esta era a intenção de Deus. As pedras devem servir, portanto, como memorial às gerações futuras de que o Senhor dividiu as águas do Rio Jordão para que os israelitas o atravessassem seco. Olha o que diz aqui os versículos 6 ao 8. A Bíblia diz o seguinte: elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para todo o povo de Israel. Com certeza, todo o sistema de educação em Israel daquela época, de ensino, dentro da sua cultura, essas passagens estavam na memória das crianças, dos jovens, da população como um todo, de que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, o grande Jeová, que operou milagres estupendos
E aqueles memoriais serviriam para eles como uma testemunha de que Israel é um povo que pertence a Deus. Nós temos no capítulo 4, versículo 9 ao 11, a segunda pilha. Aqui no texto, Josué edifica este monumento, também com 12 pedras, no meio do leito do rio, onde os sacerdotes ficam. Versículos 9 ao versículo 11. A Bíblia diz assim: Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Que maravilha! Que testemunho glorioso! O versículo 10 diz: Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. E os homens das tribos de Ruben, de Gade, da meia tribo de Manassés, atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha ordenado. Então essas pedras, conforme dito, serviram como um memorial, como um testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer para cumprir a sua palavra, a sua promessa nas alianças feitas aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Outros pontos de observação dentro desse contexto é justamente o local do primeiro acampamento dos filhos de Israel. O primeiro acampamento dos israelitas em Caná é Gilgal, próximo a Jericó. Versículo 19 do capítulo 4. A Bíblia diz: No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Ali estava o povo parados, espionando, admirando a terra, fazendo estratégias de exploração, enfim, o primeiro acampamento dos filhos de Israel. No versículo 14, a promoção de Josué, quando Deus exalta Josué na frente dos israelitas, como havia prometido. Deus honrando aquele a quem ele chama, a quem ele comissiona, a quem ele coloca o dom para uma determinada tarefa espiritual em seu reino. Olha o que diz o versículo de número 14. A Bíblia diz assim: Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. E eles os respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado a Moisés. Como é importante um líder religioso tendo a aprovação divina no seu chamado. Toda a igreja lhe respeita. Todos os membros da comunidade lhe respeitam. Mas como é triste quando existe impostores na frente do rebanho. E que tristeza a igreja dos últimos dias. Que tristeza o mundo evangélico da atualidade. Líderes irresponsáveis que se fizeram por si mesmos apóstolos, bispos,
pastores, presbíteros, missionárias, missionários, enfim, todo tipo de nomes ministeriais que esses caras se autodenominam e sai por aí enganando multidões. Mas o verdadeiro ministério é aquele ministério que o Deus vivo honra aquele a quem ele chama. E foi exatamente esta a promoção de Josué diante do Deus de Israel e perante todos os israelitas. No versículo 1 do capítulo 15, nós temos aqui o medo dos pagãos. Os amorreus e os cananeus ficam paralisados de medo ao saber da travessia do Jordão. Ficaram pasmados, pois isso era uma obra que jamais havia acontecido coisa semelhante. Capítulo 5, versículo 1. Todos os reis amorreus que habitam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Que coisa maravilhosa! E ninguém ousava levantar-se contra Israel. No capítulo 5, versículo 2 ao 9, purificação do povo. Deus chama Israel para a santidade, para a purificação. Agora, dentro da terra da promessa, Deus organiza a santificação do povo para que a presença do Senhor continue viva na vida de cada um daqueles a quem o Senhor chamou. Deus instrui a circuncisão de todos os homens da população, até porque desde quando saíram do Egito e viveram no deserto, peregrinando por 40 anos, não se tem notícia de que acontecera esse processo de circuncisão de toda a comunidade registrada nas Escrituras. E Deus, vendo isto, agora, após a travessia do Jordão, o Senhor cuida desta responsabilidade dos filhos de Israel. A circuncisão era um sinal entre Deus e Abraão, um sinal físico de fidelidade extrema ao Senhor. E todo israelita que não fosse circuncidado não poderia fazer parte do arraial de Israel. Somente através da circuncisão o cidadão poderia ser considerado israelita dentro dos parâmetros das promessas de Deus, as promessas espirituais e temporais. E sendo assim, agora o Senhor cuida deste detalhe nos versículos 2 ao versículo 9 do capítulo 5. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão.
Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Claro, no deserto, em peregrinação. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal, o lugar onde toda a nação foi circuncidada e removida tudo aquilo que era contrário às exigências da aliança divina entre Deus e Israel. Pois bem, no versículo 10, outro fator importante ocorre na terra da promessa. A celebração pela primeira vez da primeira Páscoa na terra prometida. No versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã, da promessa. Que maravilha! Como Deus é fiel! 40 anos mandando o pão do céu para o povo. E finalmente, quando colocaram a planta dos pés na sua terra prometida, depois de fazerem a primeira Páscoa, de fazer todo aquele processo recomendado pela lei de Moisés, eles então comem, se alimentam do produto da terra. E assim, depois de estômagos cheios, depois de verem a glória de Deus, a provisão de Deus, o maná cessa. Deus recolhe o maná e agora em diante eles viveriam do cultivo, do preparo da terra, da dependência de Deus em suas vidas. Sendo assim, meus queridos, nos versículos de 11 ao 12, conforme nós estamos dizendo, as provisões da terra tomam o lugar do maná. Deus recolhe o maná parece cessar, mas Israel é capaz de viver das abundâncias colheitas de Canaã. Sem maná, sem aquela maravilha descendo do céu. Mas diante de Israel, uma vasta terra de cultivo, rica, próspera, que eles poderiam sobreviver sem mais necessitar do maná que vinha de Deus. Nos versículos 13 ao 15, Josué é confrontado pelos comandantes do exército do Senhor. Muitos estudiosos creem tratar-se do Cristo pré-encarnado nesta visão. Josué tem uma experiência
fundamental, importante, fenomenal. Olha o que diz aqui nos versículos 13 e 15. Depois que tudo isso acontece, o povo circuncidado, alimentos por toda parte, a ausência do maná, caminhando com seus próprios pés, através da fé no Deus vivo, Josué tem uma experiência, tem uma teofania que acontece perante a sua pessoa. Os versículos 13 ao 15, a Bíblia diz assim: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Olha que negócio interessante. Lembra da visão de Jacó, quando viu o homem, lutou com ele? Lembra da visão de Abraão, quando 3 homens apareceram debaixo do carvalho? Josué tem uma visão semelhante, uma visita semelhante, uma teofania divina. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Perguntou Josué àquele cidadão. Nenhuma coisa, nem outra. Respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Olha isto. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhes perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Para os estudiosos, foi a pré-encarnação de Jesus Cristo, uma teofania divina, isto é, a manifestação de Jesus Cristo em forma humana ou até mesmo em forma angelical no Antigo Testamento. Esta mesma experiência Moisés teve lá no Monte Sinai. Esta mesma mensagem Moisés ouviu. Acredito que aquilo estava na mente de Josué. Acredito que Moisés relatou aquela experiência para Josué. E quando esse cidadão fez a mesma frase citada a Josué, ele lembrou: Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Com certeza, Josué pensou imediatamente naquilo que o seu grande líder havia lhes comunicado. E Josué, então, constatou que se tratava de uma visão angelical. O Senhor Jesus Cristo, na visão de muitos teólogos. Mas, enfim, foi um momento onde a presença do Senhor foi forte, dinâmica na vida desse grande general, o que lhe sustentou e lhe alimentou as forças espirituais para os grandes desafios que tinha pela frente. Que Deus lhe abençoe. Estaremos analisando na nossa próxima análise as cidades conquistadas. Não deixe de compartilhar. Não deixe de deixar sua pergunta, seu comentário, de dar um joia, de se inscrever em nosso canal. E fazendo isso, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.